Eu sou Bianca de Jesus, a sua psicóloga de hoje e sempre. Hoje, fazendo uma avaliação superficial psicológica de Jeffrey Dahmer, porque é impossível você fazer uma avaliação que a gente chama profunda com tão poucos dados e pior, sem contato com o paciente. Mas pela experiência, a gente pode fazer isso sim através de algumas informações. Tudo bem? Hoje nosso assunto é sobre Jeffrey Dahmer, o serial killer que tem bombado na internet. E a questão é, nesse momento no nosso canal sobre emoções, vamos discutir Jeffrey Dahmer ou qualquer outro ser humano nasce um psicopata? Vamos ver? Primeira coisa que a gente precisa entender, que a criança, no seu desenvolvimento na infância e na adolescência, essas experiências que ele vai viver, elas são essenciais para suprir algumas necessidades. Por exemplo, necessidade de criar vínculos seguros. E fica logo de cara aí, Jeffrey Dahmer e tantas outras crianças criam vínculos, eles criaram vínculos seguros na tua história. Você vai ver que ele conviveu com uma mãe com depressão. E eu e você sabemos o como é difícil viver num ambiente, nós que somos adultos, que temos o nosso repertório mental formado, quais as consequências que é viver num ambiente com uma pessoa depressiva. E detalhe, mostra de uma forma assim, muito clara que era depressão profunda, ao ponto de tentar se suicidar. Se para nós é difícil, imagine para uma criança no seu desenvolvimento psicossocial, em que teu repertório mental não está pronto, em que o cérebro dela está em formação, lembra? Cuidado com a muleira da criança. Inclusive, eu tenho aqui no meu canal um vídeo que fala muito bem sobre isso. Também tem um vídeo que fala sobre séries da Netflix e de outros canais, tudo bem? Então, toda criança tem essa necessidade de não se sentir abandonado, porque o abandono, a sensação de abandono, cria na criança uma instabilidade, ela fica com o seu repertório mental meio que perdido, meio desconectado, meio estranho, sem essa estabilidade que é necessária a todo ser humano, traz muitos prejuízos para a criança. O ambiente de Jeffrey Dahmer não foi diferente. Um pai que foi embora, uma mãe que o deixou sozinho. Houve um período da vida dele que ele, como criança, fazia o que queria. Isso fica claro nas faltas do colégio. Era ele quem mandava nele. E cá entre nós, eu costumo dizer o seguinte: criança não cuida de criança. E muito menos a criança cuidar de si mesma. Ela tem necessidades que precisam ser supridas pelo quem? Os educadores, os seus pais, o ambiente familiar. Enfim, esse Jeffrey Dahmer, você vê que a história dele é uma história de abandono, é uma história em que ele há uma instabilidade muito grande, de uma forma muito clara. Necessidades básicas de todo ser humano, de ter limite, por exemplo, ele não teve. Porque os pais estavam muito ligados às suas questões. Não estou dizendo que eles são culpados. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala: os pais são culpados ou não? Então, pensando em Jeffrey Dahmer e outras crianças que todas elas têm necessidade, nós podemos perceber que nesse ambiente, Jeffrey, ele começou a ter comportamentos disfuncionais. Comportamento esses, por exemplo, de nas redes sociais fazer bullying, vamos assim dizer, com pessoas que tinham problemas no seu cérebro. E você vai ver outros comportamentos muito disfuncionais, né? De estranheza. E você vai ver que nesse desenvolvimento, essa criança, ele teve acesso o quê? A animais e começou a dissecar. E isso foi reforçado por quem? Pelo seu pai, que ensinou, viu o interesse dele, começou a ensinar como branquear esses animais, dissecar os ossos. Gente, raciocina comigo. Uma criança que está no seu desenvolvimento do seu repertório mental, ela começa a ter contato em dissecação de animais, em branquear a carne, os ossos.
E eu te pergunto, tem condições mentais para suportar isso? Para desenvolver isso? Isso poderia ter sido até bom, quem sabe no futuro, para ser um grande médico que faz grandes descobertas? Sim, porque é na infância e na adolescência que a gente desenvolve. Mas veja só, essa criança que tinha esse interesse, o ambiente que ela se desenvolveu e foi se desenvolvendo ao longo da história foi um ambiente ansiogênico, um ambiente de brigas, um ambiente em que as brigas eram constantes. Olha aí o abandono, um ambiente de confusão, um ambiente de insegurança, um ambiente que o vínculo seguro que essa criança precisava não teve. Esse ambiente em que houve o abandono. Você vai ver que é um reforço constante na história desse menino. Aí, eu quero destacar uma segunda coisa que é importante. Criança e adolescente, principalmente a criança, vive no mundo da fantasia, é normalíssimo, é a fase da criança. Lembra o amigo imaginário? Teu filho já passou por isso, você já passou por isso. O amigo imaginário, a gente fala com o amigo imaginário. E a criança tem isso. Mas quais foram as fantasias de Jeffrey Dahmer e de tantas crianças que passam pelo que ele passou? E aí? Cada um interpreta de uma maneira. Aí entra uma terceira coisa, depende muito do temperamento. Mas bem que ele tinha uma predisposição para ser um psicopata, com predisposição ou não, que não é a minha linha, o ambiente que ele se desenvolveu muito conta. Pode ter até uma predisposição, sim, genética, mas se o ambiente suprir as necessidades dessa criança, desse adolescente, sabe o que acontece? Ele pode pegar esse potencial, essa fantasia e agregar, direcionar, jogar para o bem. Se o ambiente que esse menino vivesse fosse menos ansiogênico, se as necessidades fossem supridas, se essas fantasias, porque nós vamos, através da pesquisa, vamos observar que ele falou, pai, eu estou tendo pensamentos com os animais e ligando a esses animais à sexualidade, aos desejos, não deram muita importância. Então essa fantasia foi crescendo. E detalhe, é o que eu falo, defende sexo entre crianças. O corpo está pronto. Tem condições mentais para isso? Você vê que ele teve relações sexuais com outro adolescente. Como é que foi essas relações sexuais? A gente não sabe. E olha aí, pode ter tido uma perversão. E aquele contato sexual em que seus órgãos genitais estão em desenvolvimento, a sua identidade, a sua personalidade em formação, na adolescência é muito forte, os neurotransmissores estão tudo desenvolvendo, e nesse período ele tem relações sexuais, sabe-se lá como, e foi isso que marcou. E essas relações, elas foram o quê? Sendo fantasiosas, fazendo a ligação da... Olha a perversão aí, gente. Olha a perversão. E eu digo mais, Jeffrey Dahmer, ele tinha transtorno dissocial, sem medo de errar. Transtorno dissocial que foi se desenvolvendo, esse transtorno dissocial de não se preocupar com a dor do outro. Esse transtorno foi aumentando, sendo reforçado e se ligou às fantasias daquilo que era reforçado, de dissecação de animais mortos, né? Que ele pegava e fazia coleção, depois de inseto, essa associação com o sexo pervertido foi reforçando tanto a perversão quanto a psicopatia. A origem é na infância e na adolescência. Aí eu quero chegar a uma coisa que é muito importante. Jeffrey Dahmer tinha uma predisposição? Não. O sim, não importa. Mas o que tornou ele um psicopata, eu diria que tornou ele com transtorno dissocial, o que tornou ele com transtorno esquizotípico, que tornou ele
como já foi diagnosticado por alguns, psicopata. Foi o ambiente em que ele se desenvolveu. Esse ambiente associado às necessidades básicas que não foram supridas tornou ele um serial killer, tornou ele um pervertido. Vê que as relações sexuais dele eram bizarras. Primeiro começou com manequim, depois do manequim foi para o ser humano através dopando o outro. E olha que coisa terrível. Nesse desenvolvimento, criança não cria criança, principalmente assim. Começou a ter contato com bebida. Sabe lá se ele teve contato com drogas, não importa. Mas esse contato, um adolescente, um jovem que está em desenvolvimento, traz prejuízos muito grandes. E associado toda a sua história, ele se tornou um serial killer. Ele se tornou um psicopata. Eu diria, um pervertido. Ninguém nasce assim. Aí fica a nossa dica. O ambiente que nos desenvolvemos, ele é muito importante. Ele te poderia ter tornado Jeffrey Dahmer um grande cientista que poderia desenvolver medicamentos, técnicas para o bem-estar da humanidade, se as suas necessidades fossem supridas, básicas da criança, se o ambiente que ele se desenvolveu não tivesse tanto reforço negativo. Ele, Jeffrey Dahmer, o que acontece? Ele parou, congelou na fantasia. E quando a gente congela na fantasia, a fantasia passa a ser real. Não há uma divisão do que é real do que é imaginário. A mesma coisa acontece com você, adolescente, com seu adolescente, mãe, em que ele lê os romances, vê as séries, os filmes, e ele começa a se transportar ali para aquela situação fantasiosa e anormal. O problema é quando a fantasia se torna sua realidade e você não vem para o mundo real. E quando vem para o mundo real, te assusta, te causa dor, é estranho. Você vê que quando ele vinha para o mundo real, ele bebia e voltava para o mundo imaginário. Então, essa dissociação do que é real e imaginário, lembra, a criança faz fantasia. E essa fantasia em Jeffrey Dahmer foi sendo reforçada cada vez mais. E essas fantasias veio para a realidade. E essa, para ele, foi a vida dele. Claro, evidentemente, que ele tem traços psicopatas, sim. Você observa que na reportagem, quem foi o culpado? Foi teu pai? Não, o culpado fui eu. Mas era porque ele era bonzinho? Não. Ele queria o glamour para si. Ele tinha prazer em mostrar que ele era mau, que ele era perverso. Ele queria tomar o glamour de que ele era um assassino. Sinais de psicopatia? Sim. Sinais de transtorno dissocial? Sim. Sinais de transtorno esquizotípico? Sim. Há alguns profissionais que diagnosticaram com borderline. Eu, como profissional, eu descartaria essa possibilidade nesse caso específico. Mas, numa análise profunda, a gente pode fazer um diagnóstico diferencial. Teremos que ter dados melhores para isso. Mas, com certeza, pervertido, ele aprendeu a ser. A fantasia se tornou para ele o mundo dele real. E detalhe, essa fantasia fazia dele uma pessoa, entre aspas, feliz, triste. Isso tudo só nos remete a uma coisa: ninguém nasce psicopata ou com qualquer outro transtorno. Ele adquire na infância e principalmente adolescência. Ninguém nasce depressivo, ninguém nasce esquizotípico, mas o ambiente reforça ou cura. Tudo bem? Eu sou Bianca de Jesus, a sua psicóloga de hoje e sempre.